Paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu sou Evandir, estamos cooperando ali na igreja do Condomínio Maracanã. E louvamos a Deus por estarmos aqui cooperando mais uma vez com o CAPED, uma ferramenta que Ele tem disponibilizado, um subsídio para os nossos professores da Escola Bíblica Dominical. Nesse momento estamos estudando a lição já de número 9, os anjos, demônios e batalha espiritual. Quem já está aí alguns domingos já percebeu que nós estamos estudando os personagens. O comentarista Natan começou falando sobre os anjos, depois a sua natureza e Cristo sendo superior, depois os demônios, a natureza dos demônios, Cristo superior aos demônios, e colocou o homem lá na lição de número 8, antes de entrar na 9, que é a batalha espiritual. Então, por quê? Porque o homem está no meio, está na disputa. Então, primeiro nós estudamos os personagens, e agora vamos entrar propriamente dito no tema da batalha espiritual. Estudar o personagem é muito interessante, muito importante, Conhecendo melhor o inimigo, nós podemos montar melhor as nossas estratégias. Então, nós sabemos que temos do nosso lado um grupo de anjos que são muito poderosos, temos o próprio Senhor Jesus Cristo, e nessa disputa, tentando controlar o ser humano, controlar o homem, está o diabo e os seus demônios, ou Satanás e os seus anjos. Sabemos que esta batalha espiritual não teve origem somente aqui. Estamos aqui, nossa lição, estamos estudando uma batalha no campo do mundo terreno, mas essa batalha ela já iniciou muito atrás, quando na rebelião de Satanás contra Deus, e num tempo ao qual nós não sabemos quando, mas não é agora, quando Deus cria o ser humano, a partir de Gênesis, que começa uma batalha espiritual, uma batalha que já existia e que já havia sido vencida e já foi vencida. O Senhor já venceu o diabo, já venceu Satanás, e não contente com a sua derrota, então ele vem atingir o quê? A criação, atingir o ser humano e todas as coisas criadas por Deus. Então, nessa lição de hoje, nós vamos observar justamente isso. O que afetou a queda e o que tem afetado as investidas do inimigo contra, não só contra o homem, mas contra toda a criação. Então, eu li um texto na Bíblia que cabe muito bem, segundo o livro dos Reis, capítulo 6, versículo 8 ao 12, em que o profeta Eliseu, ele conhecia todos os planos do exército da Síria e ele conseguia alertar Israel para como vencer o inimigo. Então, isso cabe aqui no contexto geral das nossas lições. Conhecendo melhor o inimigo, nós sabemos quem estamos enfrentando, contra quem estamos lutando, para termos certeza de que a vitória é nossa. Uma das maiores artimanhas que o diabo tem contra o povo cristão é lançar dúvida. Porque uma vez que se entregamos a Cristo, nós já somos mais do que vencedores. Mas o inimigo vai lançar dúvida. Será que você tem fé? Será que você vai vencer? Será que você não vai perder essa batalha? Lançando dúvida gera incerteza, vai diminuindo a fé e nós acabamos perdendo algumas batalhas espirituais. Então, melhor conhecê-lo e enfrentar e vencer em nome de Jesus. Então, vamos lá. Batalha espiritual é o primeiro ponto aqui nessa lição. Eu vou colocar aqui algumas referências que você pode colocar como subsídio, nesse primeiro ponto de batalha espiritual, quando ele coloca aqui, por exemplo, o que é a batalha espiritual. E dentro desse primeiro ponto, o que é, ele vai abrir um tema chamado de reconciliação cósmica. Tem base para isso? Tem. Você pode estudar um pouco isso lá em Romanos. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 10, nós lemos sobre a redenção da alma. Redenção da alma, está escrito assim: mas se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Então, uma vez entregue a Cristo, existe o que? A reconciliação, a redenção da alma. Todavia, o homem sendo formado de corpo, alma e espírito, resta o que então? A redenção do corpo. Então, esta reconciliação cósmica, ela
teve um início na redenção da alma, ao entregar a sua vida para Cristo. A redenção do corpo, isso é futuro. Romanos também, capítulo 8, versículo 23. Nós mesmos que temos a primícia do Espírito, também gememos, e nós aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, um dia Deus vai realizar em nós a redenção do nosso corpo. Vai cumprir-se o que está escrito lá, que Paulo falou aos Coríntios: o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, que é mortal se revestirá de imortalidade. Então, essa redenção do corpo é algo que nós ainda aguardamos, porque enquanto estivermos aqui, nós temos alcançado a redenção da alma, mas a redenção do nosso corpo, mesmo nós que estamos salvos, nós aguardamos ainda acontecer. Uma outra referência também é Filipenses 3:21, que diz que Deus transformará o nosso corpo humilhado para ser igual ao seu corpo glorioso. E ainda continuando sobre este ponto, redenção cósmica, existe então a redenção da alma, a redenção do corpo e a redenção da criação. Também Romanos 8:22 vai estar escrito: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Então toda a criação espera também esta redenção. Já visto que na queda houve uma maldição para toda a criação. Gênesis 3:27, maldita é a terra por causa de ti. Então, o corpo aguarda a redenção, a terra aguarda a redenção, e nós que já recebemos a redenção, aguardamos o cumprimento de toda essa reconciliação cósmica. Se alguém tem gostaria de algo melhor sobre isso, a palavra cósmica, que vem de cosmos, de uma maneira ampla, bem ampla, significa o mundo e o universo criado por Deus. Então nós aguardamos, falando aqui, de uma redenção de todo o mundo e de todo o universo criado por Deus. Toda essa inimizade entre homem e criatura de Deus um dia será eliminada pela redenção cósmica, redenção de todos os seres criados, animais, seres humanos. E quando dizemos isso, nós estamos dizendo salvação de todos os seres criados, tá bom? Então, um pouco de cuidado com essa questão. O fato de que o Senhor restaurará uma redenção, isso não quer dizer que salvará a todos. A salvação é algo alcançado através da entrega da vida a Cristo. Aqueles que já alcançaram a redenção da alma são os que aguardam a redenção do corpo. O comentarista Natan colocou aqui que o Senhor eliminará todo desentendimento entre Deus e o ser humano, entre os seres humanos entre si e entre os seres humanos e a criação. É um sentido amplo em que todas as coisas estarão debaixo do governo de Deus. Para esse primeiro ponto aqui, é interessante que nós tenhamos um pouco de atenção a essas duas referências que está aqui, Efésios e Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo 19 e 20, não pode deixar de ser lido na classe. Havendo feito a paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Então, Cristo vem para reconciliar todas as coisas. E Colossenses continua dizendo, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Então, a ideia central aqui é que, em uma dimensão universal, haverá o quê? O propósito de Deus de restaurar todas as coisas sob o domínio de Cristo. Fazendo uma ligação de Colossenses capítulo 1, versículos 19 e 20, em que ele restaurará todas as coisas, nós podemos observar que esta queda aconteceu lá. Gênesis 1 e 2, nós temos todas as coisas restauradas, o jardim do Éden, tudo no mundo perfeito. Após a queda, nós temos o quê? A ruptura do acesso das pessoas a Deus, o sofrimento, a criação, a maldição a toda a terra, espinhos e cardos vindo a ser produzidos, inimizade entre os animais,
Então, tudo isso será restaurado. Então, quando se fala de reconciliação cósmica, a qual ele colocou aqui na lição, né, devido a algumas rebeliões, sejam celestiais ou do próprio ser humano, resultou um mundo caótico, cheio de pecado. Então, é o mundo em qual nós vivemos e por isso nós gememos, né? Por isso que Paulo falou, nós gememos, né? Este mundo não foi feito para nós da maneira que está. Uma vez que nós entregamos a nossa vida para Cristo, este mundo para nós vivemos como forasteiros e como peregrinos. Por isso Paulo diz, né, Romanos 8:22, sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto, né? A criação aguarda a consumação da obra redentora de Cristo, né? E Cristo é o centro desta reconciliação. Gostaria de deixar também Colossenses 1:16, algumas referências que estamos mencionando, está aqui na revista, outras não está. Pode colocar aqui ainda no primeiro tópico, ainda a batalha espiritual, o que é, e estou abordando o tema reconciliação cósmica, né? Então, Colossenses 1:16 diz que, fazendo aqui um caminhar aqui desse comentário, dessa reconciliação, capítulo 1, versículo 16, diz que todas as coisas foram criadas, todas as coisas que há foram criadas nos céus e na terra, e que Cristo sustenta todas as coisas. Versículo 17 diz que todas as coisas subsistem por ele, e o versículo 18 diz que ele é a cabeça. Então, quando entramos lá no 20, que é o que nós estamos entendendo, que está a resposta aqui da reconciliação cósmica, podemos começar o entendimento lá no 16, para depois chegar no 20 e entender que, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra, né? Reconciliação cósmica não é apenas uma ideia de preservação ambiental, né? Então, alguém pode tentar observar aqui, então quando se fala de tirar todo o mal da criação, dos animais, dos mares, então é uma preservação ambiental? Não, não é isso. Não vamos querer dizer que todos esses trabalhos que os homens têm para melhorar a natureza, despoluir os rios, cuidar de animais, sejam errados. Não, isso não é errado. Mas a reconciliação que Cristo vai fazer, ela está muito além disso, né? Então, está muito além disso, algo que, aos nossos olhos, nós não podemos imaginar como se dará, mas é muito além disso, né? É uma eliminação de todas as catástrofes naturais que hoje acontecem por causa da queda, como consequência do pecado. É um mundo perfeito, então ela está muito longe, muito acima de apenas uma preservação ambiental ou uma harmonia entre homens e animais. Está muito além disso, porque está sobre um governo de Cristo, não sobre um governo humano. Então ela é muito ampla, é colocar toda a criação debaixo do governo de Cristo, né? Olhando para esse mesmo estudo em Colossenses e esse mesmo estudo em Efésios, né? Então, que é o texto que está escolhido aqui para nós, o capítulo de número 1 de Efésios, e colocando um pouquinho lá no versículo de número 9, né, está escrito, Paulo diz assim, o mistério da sua vontade, fazer convergir em Cristo todas as coisas que estão no céu, como as que estão na terra, né? Ou seja, fazer convergir todas as coisas a Cristo, é reconciliar todas as coisas a Cristo. A ideia aqui é algo que foi desordenado pelo pecado, convergir, né? Ou seja, colocar de volta na autoridade de Cristo. Então, o mesmo pensamento que nós temos lá em Colossenses capítulo 1, nós temos aqui também este apoio em Efésios capítulo de número 1 também, né? Em uma frase nós poderíamos definir ou sintetizar reconciliação cósmica, eu notei assim, é a obra de Deus realizada por meio de Cristo, pela qual ele restaura a ordem de sua criação, reconcilia consigo aqueles que estavam separados do pecado e conduz todas as coisas ao pleno senhorio de Cristo. Vamos lá então para a letra B, como acontece. Vou observar aqui os Efésios 6 e versículo 12, que é o nosso texto-chave. Como acontece? Natan coloca aqui, porque nos diz, porque a nossa luta. E aí, quando eu leio alguns
umas palavras e se nós pararmos para meditar, porque nossa luta, a luta de todos nós somos cristãos. E, de repente, Paulo está dizendo que nós temos uma luta. A nossa luta. Então, é verdadeiro isso, é uma verdade, uma máxima verdadeira. Nós temos uma luta e Paulo vai dizer, não é contra carne e sangue. Quando fala carne e sangue, está se referindo o quê? Aos seres humanos. Né? Então, Paulo está dizendo que nós temos uma luta e que não é contra carne e sangue, não é contra os seres humanos. Paulo está dizendo que nós temos lutas e conflitos em uma dimensão espiritual, que não pode ser ignorada. Né? Então, esta é uma verdade daquele que entrega a vida para Cristo, que nossa luta, nós temos sim uma luta no campo espiritual, que não pode ser ignorada. Né? Quando Paulo fala que nós temos uma luta, ele não está querendo dizer que que as pessoas que fazem o mal são os nossos inimigos. É muito difícil, às vezes, para nós, às vezes querer... A vida cotidiana nos leva a pensar que as pessoas que causam o mal para nós, ela é o nosso inimigo. Né? Mas, na verdade, a raiz de tudo isso está de onde vem esta inimizade. Ela vem do inimigo das nossas almas. E o que o diabo vai usar? Vai usar aquelas pessoas. Então, por isso que quando Jesus fala para nós amarmos os nossos inimigos, é para que nós vejamos que aquela pessoa está sendo usada pelo inimigo das nossas almas para nos atingir. Né? Então, propriamente dito, aquela pessoa que se opõe à nossa, ela não é o nosso inimigo, ela está sendo um instrumento que o inimigo está usando para nos atingir. Então, nós temos que entender que a nossa luta não é contra essas pessoas, mas contra aquele que induz essas pessoas a nos causarem o mal. Né? Então, precisamos reconhecer que existe uma realidade espiritual por trás da oposição aos propósitos de Deus. Né? Ponto 2. Seres espirituais. Né? Coloquei aqui ponto 1 de Efésios 6 e 12, né? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. E aí, ponto 2. São contra o quê? Principados, são contra seres espirituais. Né? E aí ele vai colocar aqui, principados. Indicam o quê? Poderes espirituais, poderes de autoridades, principados, dignidades de príncipes, autoridades, potestades, também transmite ideia de poder, de autoridade. E ainda aqui no texto-chave, dominadores deste mundo tenebroso, aponta o quê? Domínio, forças espirituais, relacionadas ao quê? Ao mundo das trevas. E por último, dominadores desse mundo tenebroso e contra forças espirituais do mal. Né? Deixa explícita aqui o quê? Uma natureza de forças espiritualmente o quê? Malignas. Né? Então, Paulo está mostrando aqui que o mundo espiritual existe uma estrutura organizada e que se opõe a Deus e ao seu povo. Né? O que às vezes as pessoas tentam aqui nesta nomenclatura, tentar detalhar a hierarquia dessas pessoas aqui. Mas na verdade não era esse o objetivo de Paulo. Né? Paulo está querendo dizer aqui apenas que são poderes, são dominadores, são forças espirituais malignas e que se opõem ao mundo cristão. Né? Então, tentar aqui, apenas por questão de curiosidade, tentar especular aqui é colocar uma voz onde o texto se cala. Né? Então, vamos entender aqui nesse ponto em relação a isso. E versículo 6, ainda no finalzinho, nas regiões celestiais. Nas regiões celestiais. Quando olhamos para a própria carta aos Efésios, no capítulo de número 2 e o versículo 6, está escrito assim: e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então, nós estamos assentados em lugares celestiais em Cristo, e depois Paulo está falando que, lá no capítulo 6, versículo 2, que nós temos uma luta contra principados e potestades, que estão também em regiões celestiais. Né? Significa que é o mesmo lugar? Não. Não é o mesmo lugar. Significa que são dimensões espirituais. Né? Então, nós
tem as dimensões que estamos com Cristo e existem as dimensões espirituais que têm as forças malignas, né? O cristão pertence a Cristo e está posicionalmente e espiritualmente em Cristo, mas ainda vive em um mundo que está sujeito a forças espirituais que se opõem a Deus, né? Então, o fato de que existir aqui lugares e regiões espirituais não está falando da mesma coisa. Está falando que nós temos uma batalha nesse âmbito, no âmbito espiritual. Letra C, então, aqui da nossa lição, por que acontece, né? Por que essa batalha acontece? Como toda batalha no mundo espiritual começou há muito tempo antes da criação, e nós já temos vencido essa batalha. Essa batalha ela já foi vencida por Cristo, né? Todavia, o inimigo ele tenta colocar, então, a dúvida nessas pessoas, né? Para quê? Para que ele venha afastar essas pessoas de Cristo. Então, o que acontece? O que acontece é que ele tenta falar que nós perdemos, que nós não vamos vencer, que a fé é inútil, que crer é inútil, que orar é inútil. Então, como ele colocou aqui, nós já temos, mas ainda não, né? Já é, mas ainda não, porque não tomamos posse de 100% da resposta de que nós alcançamos. Por isso que nós vivemos por fé e não por vista, né? Então, ela acontece nesse sentido. A missão de matar, roubar e destruir, que a serpente vem deixando o seu rastro desde lá do Éden, continua, né? Com o objetivo que? De persuadir ou de enganar, lançar dúvida nos seres humanos para se afastarem de Deus. Mas se olharmos para Mateus 25, 41, está escrito assim: então dirá ele aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Cristo já tem determinado um lugar para o diabo e os seus anjos. Ele sabe que não tem como escapar desta determinação de Deus. Mas por que então ele continua? Porque ele tem esse objetivo de matar, roubar e de destruir, de colocar dúvida no coração das pessoas, né? Das pessoas que se entregam a Cristo. Por isso que nós, como cristãos, voltando lá para o texto-chave, nossa luta, não há como nós não se envolvermos. Não há como nós tentarmos viver uma vida aqui em amizade com o mundo espiritual maligno. Não, não tem como. A partir do momento que nós entregamos a Cristo, nós estamos como militantes. Somos militantes de um exército celestial, de uma batalha que o Senhor já venceu. Mas o inimigo não quer que nós saibamos disso. Ele quer colocar dúvida nos nossos corações para que nós venhamos enfraquecer, desanimar e tentar nos fazer perder essa batalha. Mas nós vamos vencê-la em nome de Jesus, né? Segundo ponto aqui da lição, batalha espiritual. Segundo ponto, às vezes subestimada, né? Subestimada é o quê? É algo que recebe menor valor, crédito ou atenção do que realmente merece. E nesse contexto aqui, o Natan vai falar um pouco sobre o secularismo. Se olhar um pouco para as Escrituras, a questão do secularismo e algo que se assemelha um pouco nos tempos de Jesus ao pensamento dos saduceus. Os saduceus eram as pessoas que eram mais materialistas. Não acreditavam em ressurreição, não acreditavam nos anjos, não acreditavam nas coisas espirituais. Então eles eram materialistas. Se olharmos para dentro desse ponto de secularismo, eu me assemelho um pouco ao comportamento dos saduceus, por ser um comportamento materialista, e gostaria que vocês guardassem 2 versículos. Mateus capítulo 22, do 23 ao 33, tem uma explicação ali em que Jesus fala com os saduceus, e também Atos dos Apóstolos, capítulo 23 e versículo de número 8, né? E também nesse pensamento materialista do secularismo, Atos capítulo 17, versículo 32 e 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 12, tá bom? A gente não consegue ler todos esses textos, mas você pode dar uma observada aí e vai entender um pouquinho sobre essa questão do secularismo. No contexto do evangelho, o secularismo é um tema muito importante, por quê? Porque nós vivemos nesse mundo, mas
Nós não podemos permitir que os valores deste mundo venham influenciar o mundo cristão em qual nós temos que viver. Não podemos permitir que esses critérios, que a forma de pensar do mundo venham fazer com que a igreja venha pensar igual o mundo pensa, venham adotar esses critérios mundanos. Então, existe uma batalha espiritual? Sim. Mas o que é subestimar? É colocar menos valor, menos atenção e menos crédito a este mundo espiritual que ele merece. Então, é adotar os padrões mundanos para a igreja e dizer que isso não importa, isso não muda nada, não tem problema, é assim mesmo, né? Então, a secularização no meio evangélico seria a fé cristã perde a sua influência. Né? A fé perde a sua influência sobre a maneira de pensar, maneira de viver, enquanto os valores seculares do mundo eles passam a ocupar o meio cristão. Né? E aí você vai tendo igrejas sendo atualizadas à medida que a sociedade se atualiza. Então, por isso que existe hoje muitos doutores, né? Porque Paulo vai dizer que tem muitos que não suportarão a sã doutrina. Né? Então, a secularização, como as pessoas não estão suportando a sã doutrina, então criam-se para eles doutores segundo as suas próprias concupiscências, segundo os próprios desejos. Né? Então, criam-se doutores que ensinam coisas que estão de acordo com o pensamento deles, atualizando o contexto com esse mundo, deixando com que o mundo venha influenciar a igreja. Né? Todavia, a palavra de Deus, ela permanece viva e eficaz. Né? Passarão céus e a terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. Né? Deus, o Senhor, não muda. Então, por mais que o mundo se desenvolva nas suas tecnologias, na ciência, a palavra de Deus, ela permanece a mesma, tem que permanecer a mesma na vida da igreja do Senhor. Né? Então, o problema não está necessariamente no uso da tecnologia, mas o problema está quando a cultura ou critério pelo qual o mundo trata as coisas, ele vem a invadir a igreja. Né? Então, o mundo pode tratar algumas coisas com um critério diferente. Achar que não tem problema, que o mundo hoje está mudado mesmo, que as coisas é dessa forma. Todavia, a Bíblia não muda, ela continua dizendo a mesma coisa. Então, a batalha espiritual, ela não pode ser desacreditada, não pode levar menos crédito do que ela merece. Um pouquinho mais adiante aqui, letra B, ceticismo. Né? O ceticismo está aqui na batalha espiritual, nesse ponto também, às vezes subestimada, por isso. Pelo seguinte, porque achar que a luta espiritual ela tem que levar menos crédito. Então, o ceticismo é pregar uma descrença. Como nós falamos dos saduceus, que não existem, é lançar dúvida. Tudo que se fala que é espiritual. Não pode provar, então não existe. Isso faz parte da cabeça do homem. Não existe uma certeza absoluta. Porque não se pode provar por A mais B, ressurreição não existe, anjos não existem. Então isso seria um pensamento cético. Os principais tipos de ceticismo, se alguém quiser anotar, tem o ceticismo filosófico, que questiona o ser humano ser capaz de obter conhecimento da verdadeira realidade. Não é o nosso ponto aqui. O ceticismo científico exige testes e métodos e evidências antes de aceitar uma teoria ou um fato. Mas o que está mais voltado para nós aqui, o ceticismo religioso, mostra descrença ou dúvida sobre dogmas, milagres e ensinamentos e doutrina. Né? Então o ceticismo ele pode estar em vários âmbitos da sociedade, filosófico, científico. No nosso caso aqui é no âmbito religioso. É lançar o quê? Dúvida e incerteza sobre milagres, sobre ensinamentos religiosos. Né? Então, isso nós precisamos combater com o quê? Com a certeza. Né? Com a certeza em quem nós temos crido. Então, o conhecimento da palavra de Deus nos garante essa certeza. O conhecimento em que nós temos em que Deus verdadeiramente existe, de quem Ele realmente é, e o quanto nós temos aproximação e relacionamento com Ele, anula então esse ceticismo, né? Para que nós não venhamos cair nessas artimanhas do inimigo de ter dúvida sobre o mundo espiritual,
nós precisamos nos aprofundar no conhecimento da verdade. A teoria do mito. A teoria do mito é mais ou menos o que aconteceu, por exemplo, do corpo de Jesus. Mateus capítulo 28, versículo de número 11. O que eles fizeram? Um conluio. Vamos dizer que o corpo foi roubado. Né? Então, faz um mito e espalha aquilo e lança dúvida no que é verdade. Né? Alguém está dizendo, não, ele ressuscitou, é verdade. Mas lança-se mitos acerca das coisas e a verdade começa a ter descrédito das coisas. Então, essa teoria do mito, ela vem para lançar dúvida. Né? Esse é um dos artimanhas do diabo. É colocar dúvida e essa dúvida vai gerando engano na vida das pessoas. Então, a teoria do mito, a mentira, o suborno, as maquinações más, a falsidade, o engano, está tudo dentro do mesmo contexto. Né? Temos vários textos na Bíblia que vai falar sobre essa questão. Por exemplo, do conluio. Isso aconteceu lá no livro de Esther, capítulo 3, versículos 5 e 6, um plano diabólico para matar todos os judeus, né, elaborado por Amã contra Mardoqueu. Então, o quê? Uma teoria do mito. Ele fez lá um conluio, fez um plano e colocou aquilo como se fosse verdade, alguém aceitou a ideia e então aconteceu aquilo. A mesma coisa aconteceu com Daniel, né? A questão do suborno, quando Simão oferece dinheiro para Pedro e João para ter o Espírito Santo, para orar as pessoas receberem o Espírito Santo, são situações em que são mentirosas, mas que querem entrar no meio cristão parecendo ser verdade. E aí vai ganhando espaço e isso contribui para que essa teoria do mito ela seja disseminada e a verdade começa a chegar e a ter descrédito. Né? Porque, infelizmente, as pessoas, às vezes, está mais fácil acreditar numa mentira. As pessoas, pode parecer engraçado, mas o ser humano tem uma facilidade de acreditar numa mentira. De repente, alguém que não fez o colégio, ele passa lá numa rua e está escrito colégio em 1 ano, 6 meses, adquire o seu diploma. Ele sabe que não vai conseguir fazer uma formação colegial em 6 meses, mas tem um monte de gente que vai lá, dá o nome, paga, faz matrícula, porque tenta acreditar numa mentira. Né? Fala inglês em 3 semanas, as pessoas estão vendendo isso nesses dias de hoje. É claro que é uma mentira. Você vai ter que estudar muito para você falar o inglês fluentemente. Mas as pessoas tendem a acreditar numa mentira porque lhe convém, lhe traz um resultado mais rápido do que ter que passar por toda essa verdade. Então a teoria do mito ela vem e ganha muito espaço nesse sentido, aproveitando os incautos, aproveitando daquelas pessoas que não querem se dedicar a chegar no verdadeiro conhecimento e absorvendo ideias que são palavras rápidas e que, na verdade, não vai produzir a verdadeira que a alma precisa. Né? Ponto 3. Às vezes é subestimada. Subestimada é aquilo que recebe uma valorização, uma importância ou um preço maior do que o valor real. Né? Então, enquanto a outra era menor, essa é maior. Então, a batalha espiritual ela não pode ser subestimada no que você coloca, já que estamos numa batalha espiritual, então temos que vigiar, irmão, porque tudo é o diabo. Né? Tudo é o diabo. E aí as pessoas, tudo é o inimigo das nossas almas. E aí começa a surgir também tantas coisas aí no mundo, né? Mas nós não podemos atender, por exemplo, para a palavra de Deus. Quem é inimigo do homem? O mundo. O sistema mundano em que nós vivemos. É um inimigo. Mas a nossa carne também é o nosso inimigo. Nós temos que lutar contra o sistema mundano, que é um sistema dado ao bel prazer, é um sistema dado ao lucro, né? Então, ao eu tenho que ganhar primeiro eu, primeiro. Então, esse sistema que o mundo impõe, em que em que você tem que estar na frente, você tem que estar por cima, é um sistema que não mostra humildade, não mostra a misericórdia. Então, esse sistema do mundo, ele é um inimigo do homem. Então, é uma batalha espiritual, mas nem
tudo na nossa batalha espiritual é contra o diabo. Ela é também contra o sistema organizado pelo homem. A carne é um inimigo espiritual que nós temos. Não é o diabo, mas é a nossa carne. É o nosso cansaço, é o nosso de deixar para depois, é o nosso de ficar protelando, é o nosso de agora não, é o nosso de depois eu faço isso. Também é um inimigo. Então, lançar um maior apreço no mundo espiritual, subestimar o mundo espiritual, nós precisamos entender que existem vários inimigos que nós temos que lutar. Esta lição está falando do terceiro, falei do mundo, da carne e do diabo. Essa lição está falando que é uma batalha espiritual contra o diabo. Mas nós poderíamos ter também um momento de refletir sobre uma lição, uma batalha espiritual contra a carne. Uma batalha espiritual contra o sistema do mundo. Então aqui nós estamos numa batalha espiritual contra o diabo. Precisamos vencer então essas tentações aí, Eu coloquei algumas coisas aqui. O mundo, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, A carne, os desejos, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E as obras da carne, Gálatas 5, e o diabo, propriamente dito, que é o que estamos aqui estudando aqui nessa lição de hoje. Então, é o príncipe deste mundo, João capítulo 12, versículo 31. Tudo o que acontece tem razões espirituais. Nós sabemos que o diabo veio para matar, roubar e destruir. No fundo, tem sim muitas coisas, um viés espiritual. Mas tem muitas coisas que vai do próprio homem. Exemplo, eu anotei aqui algumas referências. Olha, Efésios 4 e 14. Mesmo livro que estamos estudando. Efésios 4 e 14. Para que não sejais mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o ventre de doutrina, e pelo engano dos homens, com astúcia enganarão fraudulentamente. Então existem muitas coisas que são os próprios homens que criam para enganar as outras pessoas. Então nem tudo que acontece tem razões espirituais, mas o diabo ele se aproveita dessas coisas. Se aproveita. Então nós temos vários textos. Paulo fala muito isso para Timóteo, 2 Timóteo 3,13, aqui nesse letra A, aqui, anota essa referência, 2 Timóteo 3,13, 2 Timóteo 4 e 3, Romanos capítulo 16, 17 e 18, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13 ao 15. Esses versículos que eu disse, ele fala do engano dos homens. Então, são muitos enganos que os próprios homens enganam uns aos outros. Então, temos também essa situação, em que tudo que acontece tem um viés espiritual, mas sabemos que existe o engano dos homens, os homens que tentam enganá-los, levando as pessoas a achar que tudo foi o diabo. Nós sabemos que o inimigo das nossas almas, ele é astuto e ele tem as suas artimanhas. Então, o que ele vai utilizar? Ele vai utilizar deste mundo. Ele vai utilizar dessas situações em que os homens não suportam a sã doutrina. Então cria-se doutrina e o diabo vai se aproveitar disso. E hoje ele tem nas suas mãos ferramentas muito poderosas, que são os meios de comunicação. Então vigiemos nessa batalha espiritual. Estamos no meio de uma batalha invisível. Estamos no meio de uma batalha invisível. Ele colocou aqui essa questão, A igreja que adere a esse movimento entra no mundo e usa as mesmas armas que o diabo possui para combatê-las. Então não é isso que o Senhor espera da igreja. Não é que a igreja se iguale ao diabo, em armas, Não é isso. Na verdade, as armas da nossa milícia são poderosas em Deus. Nós temos armas poderosas em Deus. A fé, nós temos a palavra de Deus. Então nós não precisamos, muitas das vezes, manchar uma jornada cristã para se apropriar de armas. Então nós precisamos ter esse discernimento espiritual. Se existe um cinema que passa as coisas do diabo, compra-se um cinema para se ali faça ali um templo da igreja. Então, nesse combate
esse tipo de combate nós perdemos. Nós vamos perder se nós pensarmos nesse tipo de combate. Precisamos pensar num tipo de combate contra o reino das trevas. A maneira como Jesus agia, semeando a palavra da verdade, libertando as pessoas oprimidas do diabo. Então esse é o foco, esse é o ponto principal da igreja, que ela não pode perder, não podemos deixar a identidade, né? Recuperar a centralidade de Cristo. A igreja precisa voltar-se para Cristo. Né? Colossenses capítulo 1, do 15 ao 20, apresenta o Senhor como sustentador de todas as coisas, como cabeça da igreja e como reconciliador de todas as coisas. Então, Cristo é a verdade central da igreja. Tessalonicenses, primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Examinai tudo e retende o bem. Amém, queridos? Que Deus os abençoe, nós possamos ter contribuído positivamente para a reflexão desta lição, que Deus possa lhe dar graça, sabedoria, para conduzir este estudo bíblico segundo a vontade do Senhor. Amém?